Meu irmão me humilhou dizendo que eu era deficiente e ria da minha bengala, até o treinador me levantou no pódio. Nunca imaginei que minha própria família pudesse me esmagar tão completamente. Cresci à sombra da minha irmã gêmea, Lara. Enquanto ela era perfeita, popular, bonita e adorada pelos meus pais, eu era, diferente, fragilizada. A bengala que carrego não é apenas uma peça de madeira, é o símbolo da minha luta diária, da minha dor silenciosa. Mas para eles, para o meu irmão, aquilo era motivo de escárnio. Ele ria de cada passo que eu dava, da minha postura hesitante, do meu esforço constante para não cair. Olha a coitadinha da Ari, não consegue nem andar direito, ele gritava uma vez, e toda a família caiu na risada como se fosse uma piada. Eu queria desaparecer ali mesmo, mas não podia. Era um sábado ensolarado, e estávamos todos no quintal de casa. Meu irmão, Rafael, decidiu que seria divertido colocar minha bengala embaixo do braço do cachorro. O animal, confuso, correu, derrubando minha mochila e espalhando meus livros pelo chão. Rafael gargalhava, e meus pais apenas observavam, como se fosse natural. Minha irmã, como sempre, permanecia bonita, alheia, absorvida pelo seu próprio mundo. Eu queria gritar, chorar, mas engoli em seco e me abaixei para recolher meus pertences. Cada risada cortava minha pele invisível. A humilhação não parava na família. Na escola, nos treinos, era sempre a mesma coisa. Mas algo dentro de mim se recusava a se render. Sempre houve uma fagulha de raiva silenciosa, uma chama que crescia quando sentia a injustiça corroer meu peito. Foi então que descobri o torneio de atletismo adaptado da cidade. Um evento que ninguém da minha família iria prestigiar, mas que poderia provar algo a mim mesma. Treinar não era fácil. Minha perna direita me traía, meus músculos reclamavam, e a dor se tornava quase insuportável. Mas o treinador, Sr. Oliveira, foi diferente. Ele me olhou sem piedade, sem pena. Você pode fazer isso. Se não tentar, nunca saberá o quanto vale, disse, segurando minha mão firme depois de um treino que quase me deixou desacordada. Pela primeira vez, alguém acreditava em mim de verdade, e aquela sensação era nova e estranhamente perigosa. Rafael descobriu sobre o torneio. O olhar dele mudou, e a raiva que ele nutria por mim se tornou quase palpável. Você vai cair na primeira curva, Ari. Não merece nem o esforço, disse, como se soubesse exatamente como me destruir. Minha mãe nem olhou para mim, mas o brilho nos olhos de Rafael me fez entender que a sabotagem estava vindo e seria cruel. Chegou o dia da competição. Meu coração batia tão rápido que pensei que poderia explodir. A arquibancada estava lotada, e eu sabia que minha família estava lá, mas ocupada demais para me apoiar. Eles vinham apenas para criticar, observar e rir se eu falhasse. A adrenalina tomou conta do meu corpo, e minha bengala parecia um peso que eu deveria carregar para sempre, mas, de alguma forma, tornou-se minha força. Na largada, senti o empurrão de Rafael. Ele havia mexido na minha bengala durante a noite, tentando garantir que eu caísse. Quase perdi o equilíbrio e pensei em desistir, mas uma voz interna, ou talvez a voz firme do Sr. Oliveira, gritou: não é hora de fraquejar. Agarrei minha bengala com mais força e, passo a passo, comecei a avançar. Cada movimento era uma batalha, cada respiração um desafio, mas eu não iria deixar que ele tivesse o gosto da minha derrota. A multidão começou a notar. Um pequeno grupo aplaudia, surpreso com minha persistência. Eu podia ouvir o murmúrio de choque quando me mantive firme, quando ultrapassei uma barreira que ninguém esperava. A dor era intensa, quase insuportável, mas meu orgulho queimava mais forte. No momento mais crítico, minha bengala escorregou em uma poça, e pensei que tudo estava perdido. Rafael sorriu, certo de que o fiasco seria completo. Mas então, senti mãos firmes no meu ombro. Era o treinador. Ele me ergueu, literalmente me levantou do chão, e disse para a multidão: ela consegue. Aplaudam quem não se deixa destruir. O barulho foi ensurdecedor. Pela primeira vez, eu não estava sozinha. Pela primeira vez, o mundo inteiro viu que eu podia resistir. Enquanto eu subia no pódio, lágrimas queimando meu rosto, percebi que algo dentro de mim havia mudado. A dor da rejeição não tinha desaparecido, mas a vergonha que Rafael e minha família tentaram me impor começou a se transformar em força. O pódio não era apenas um lugar de vitória, era meu território, meu reconhecimento de que eu existia, que tinha valor. Mas quando olhei para a arquibancada, algo inesperado aconteceu. Rafael estava vermelho de raiva, e minha mãe segurava o celular, apontando para alguém do público. Eu não entendi imediatamente, mas o olhar dele, cheio de malícia, fez meu estômago gelar. Havia mais por vir. A humilhação, a tentativa de sabotagem, aquilo poderia não ter terminado ainda. Eu ainda sentia o calor das palmas e os olhares de surpresa quando saí do pódio, mas aquela sensação de vitória era estranhamente amarga. O sorriso de Rafael, disfarçado de indignação, dizia mais do que palavras poderiam expressar. Ele não ia simplesmente aceitar que eu tivesse conseguido. Minha mãe, imóvel e com o celular na mão, parecia prestes a me afundar em outra humilhação pública.
Era como se cada membro da minha família tivesse combinado que eu nunca poderia brilhar, que minha existência tinha que ser uma sombra da de Lara. Na volta para casa, tentei processar tudo. Cada passo com minha bengala doía, mas a dor física era quase confortante comparada à dor emocional que Rafael conseguia infligir. Ele começou a me seguir discretamente, tentando minar minha confiança, colocando pequenas armadilhas, objetos espalhados pelo caminho, comentários maldosos em frente aos vizinhos, até ameaças veladas sobre a escola e os treinos. Eu sentia o peso da sabotagem iminente, como se estivesse em uma corda bamba prestes a arrebentar. No treino seguinte, percebi que minha bengala estava frouxa. Alguém claramente havia mexido nela durante a noite, provavelmente Rafael. Meu coração disparou, lembrando do dia da competição, quando quase caí na poça. Se minha bengala me traísse novamente, eu poderia me machucar seriamente. Mas desta vez não havia apenas a raiva, havia também medo, e o medo, de alguma forma, me deu foco. Eu não podia permitir que ele vencesse. Senhor Oliveira percebeu meu nervosismo e me segurou firme. Você está pensando demais naquilo que ele quer que você sinta. Use a raiva a seu favor, não contra você mesma. Aquelas palavras ecoaram na minha mente. Ele me ensinou não apenas a treinar os músculos, mas a treinar a mente. Cada passo que eu dava não era apenas físico, mas uma afirmação. Eu não seria destruída pelo desprezo deles. Então, veio o dia mais difícil de todos. Rafael, obviamente, estava tramando algo. Enquanto eu me preparava para mais uma competição regional, percebi que alguém mexeu na pista durante a noite. Havia um líquido escorregadio espalhado no início da corrida, uma armadilha que poderia me derrubar e machucar gravemente. Senti meu corpo congelar. A sensação de perigo era real, visceral. Minha mente girava. Ele realmente queria me ver caindo, não apenas metaforicamente, mas fisicamente destruída. Eu poderia ter desistido. Qualquer pessoa sensata desistiria. Mas algo dentro de mim havia mudado depois do pódio. Eu havia sentido o gosto da vitória, mesmo que fosse amargo por saber que minha família ainda me odiava. Agarrei minha bengala com firmeza, sentindo cada músculo alertar meu corpo para a batalha que viria. Senhor Oliveira me acompanhava de perto, silencioso, como se estivesse segurando meu espírito junto com minha mão. Na largada, respirei fundo e fechei os olhos por um segundo, visualizando cada passo seguro. Quando a bandeira caiu, senti meu coração e minhas pernas em sincronia perfeita. A pista escorregadia tentou me derrubar, e por um instante pensei que eu iria cair, mas meu corpo reagiu, cada movimento calibrado com precisão e força. Eu escorreguei, mas me mantive de pé. O público ao redor começou a murmurar, percebendo a intensidade do que estava acontecendo. Eu estava literalmente lutando contra uma sabotagem física, e ganhando. Na linha de chegada, meus joelhos tremiam, minha respiração era irregular, mas eu havia terminado sem cair. Senhor Oliveira veio correndo, segurou minha bengala e sorriu. Você conseguiu, Ari. Conseguimos. Aquela palavra conseguimos era nova para mim. Pela primeira vez, eu senti que não estava sozinha, que havia alguém que realmente acreditava na minha força. Mas a vitória veio com uma sombra. Enquanto todos comemoravam, senti um olhar perfurante da arquibancada. Rafael estava lá, seus olhos brilhando com uma mistura de ódio e frustração. Minha mãe estava próxima, agora com uma expressão diferente, não mais de indiferença, mas de raiva reprimida. Eu sabia que aquele episódio não seria o fim. Havia algo mais vindo, algo que poderia me machucar de uma maneira que nem mesmo minha força física poderia impedir. Naquela noite, quando cheguei em casa exausta, encontrei um envelope selado em cima da minha cama. Não havia remetente, mas o selo tinha o brasão da minha própria família. Meu coração acelerou, pressentindo que não se tratava de boas notícias. Abri com mãos trêmulas, e dentro havia uma série de fotos antigas minhas, momentos vulneráveis, e uma mensagem simples: todo mundo vê quem você realmente é. Não pense que escapar será fácil. O medo e a raiva se misturaram, queimando dentro de mim. Rafael e minha família não só queriam me humilhar fisicamente, mas agora estavam atacando minha mente, minha segurança, meu direito de existir sem vergonha. Pela primeira vez, a realidade da sabotagem quase fatal se tornou clara. Eles estavam dispostos a tudo. Deitei na cama, olhando para o teto, tentando controlar a respiração. Eu havia sobrevivido fisicamente, mas emocionalmente sentia que estava sendo esfaqueada por todas as pontas de inveja, raiva e rejeição. Havia apenas uma certeza: eu não podia recuar. Cada ato deles, cada tentativa de me destruir, apenas alimentava uma determinação silenciosa dentro de mim. Eu iria me reconstruir, mesmo que cada fibra do meu corpo e cada pedaço da minha alma gritassem de dor. E então, no meio da madrugada, meu celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Se acha que está segura agora, pense de novo. Estamos apenas começando. Meu sangue gelou. Havia algo mais vindo, algo que poderia ultrapassar todas as tentativas anteriores de me humilhar ou machucar.
O pódio, a vitória, a bengala, nada disso poderia me preparar para o que estava prestes a acontecer. Não consegui dormir aquela noite. A mensagem anônima queimava na minha mente, como se cada palavra tivesse sido cravada em minha carne. Estamos apenas começando. Apenas começando. Eu já havia passado por humilhações que cortaram mais fundo que qualquer lâmina. O riso cruel de Rafael, o desprezo silencioso dos meus pais, a comparação constante com Lara. Mas agora, a ameaça era diferente. Era calculada, silenciosa e impiedosa. Na manhã seguinte, tentei me concentrar nos treinos. Senhor Oliveira percebeu minha inquietação antes mesmo de eu abrir a boca. Não é hora de se afogar no medo, Ari. É hora de usar a força que você construiu. Sua confiança era contagiante, mas ainda havia um peso em meu peito. Cada movimento me lembrava de que a sabotagem não era apenas uma possibilidade. Ela estava acontecendo. No caminho para o ginásio, percebi que o carro tinha sido mexido. O freio rangia, o acelerador respondia de forma irregular. Minha respiração ficou presa no peito. Rafael estava atrás de mim. Eu podia sentir, mesmo sem vê-lo. Ele não queria apenas me humilhar, queria me destruir. Mas desta vez, eu não iria apenas reagir. Eu estava aprendendo a antecipar, a planejar, a me proteger. Cada treino, cada passo com minha bengala, cada músculo que doía, estava me preparando para isso. No ginásio, uma multidão observava. Eu podia ver o espanto e a admiração misturados nos olhares. Mas eu não estava ali por eles, eu estava ali por mim. Quando entrei na pista de corrida adaptada, percebi pequenas alterações, cones fora do lugar, superfícies escorregadias. Tentei não ceder ao pânico. Inspirei fundo, sentindo cada músculo pulsar, cada célula alerta. Senhor Oliveira se aproximou, segurou minha mão, e sussurrou: eles não podem controlar sua mente se você controlar seus passos. A largada veio. Cada passo parecia queimar meus ossos, mas eu me mantive firme. O público mal percebeu o perigo iminente, mas eu sentia. Rafael havia preparado cada detalhe para me derrubar. Escorreguei, mas minhas mãos agarraram a bengala firme. Cada movimento era calculado, cada respiração uma batalha. Quando cheguei à linha de chegada, exausta e ferida, senti que algo dentro de mim havia mudado. Eu não precisava da aprovação deles, precisava apenas da minha própria validação. Mas a ameaça não desapareceu. No vestiário, encontrei mais envelopes, desta vez com mensagens diretas, fotos minhas nos treinos, fotos minhas em momentos vulneráveis, tudo acompanhado de palavras afiadas, tentando quebrar minha confiança. Eu rasguei cada uma delas, deixando a raiva correr, transformando o medo em combustível. Pela primeira vez, percebi que minha reconstrução não era apenas física, era emocional e mental. Eu estava aprendendo a me blindar contra a maldade deles. Naquela tarde, decidi enfrentar Rafael. Não com gritos, não com lágrimas, mas com firmeza. Encontrei-o no quintal, a expressão de quem se sente vitorioso. Mas eu não era mais a mesma garota que tropeçava na bengala e se escondia atrás do medo. Chega, Rafael. Não vou mais permitir que você me controle ou me humilhe. Ele riu, o mesmo riso cruel de sempre, mas desta vez, senti uma estranha satisfação ao ver que seu olhar vacilou. Ele não sabia o que eu tinha aprendido, não sabia que a tentativa de me quebrar tinha me moldado para resistir. E então, algo inesperado aconteceu. Meu treinador, Senhor Oliveira, apareceu atrás de mim, observando a cena. Ari, você precisa entender algo. A força que você sente agora é rara. Não se trata apenas de superar seu irmão ou sua família, mas de superar quem você era antes, de reconstruir quem você quer ser. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Ele tinha razão. Eu não precisava apenas provar que podia andar, correr ou vencer. Eu precisava provar, a mim mesma, que eu existia e que tinha valor independentemente deles. Os dias seguintes foram uma batalha silenciosa. Cada treino, cada passo, cada respiração era uma reconstrução. Eu comecei a perceber pequenas mudanças, a forma como as pessoas olhavam para mim com respeito, o orgulho silencioso de Senhor Oliveira, até mesmo a admiração sutil de alguns colegas de treino. A reconstrução não era imediata, mas era real. Eu estava aprendendo a acreditar em mim de uma maneira que nunca tinha acreditado antes. E então veio o convite para um torneio maior, nacional. Um desafio que ninguém da minha família iria prestigiar, mas que poderia mostrar a mim mesma que o que eu havia conquistado não era por acaso. Eu aceitei. Mas com cada passo em direção a essa nova oportunidade, senti a sombra de Rafael mais presente. Ele não ia desistir, e a lembrança dos envelopes e da sabotagem ainda queimava em minha mente. Na noite anterior à viagem, enquanto arrumava minha mochila, encontrei um bilhete escondido entre meus pertences. Era curto, mas suficiente para gelar meu sangue. Você acha que está pronta? Ainda não viu nada. Prepare-se para cair de verdade. A ameaça era clara, alguém estava planejando algo maior, algo que poderia me machucar de verdade desta vez. O pódio, a vitória, os treinos, tudo poderia ser apenas o começo de um pesadelo muito mais intenso.
Meu coração disparou, minhas mãos tremeram, mas uma certeza se formou dentro de mim. Eu não podia recuar. Cada humilhação, cada sabotagem, cada lágrima derramada, havia me preparado para isso. Eu não era mais a Ari de antes. Eu era alguém que estava aprendendo a lutar, a resistir, a reconstruir-se passo a passo, mesmo diante daqueles que deveriam me proteger, mas escolheram me destruir. E enquanto olhava pela janela, vendo a escuridão da noite, percebi que a verdadeira batalha não seria apenas física, mas psicológica. A ameaça vinha de todos os lados, da minha família, de Rafael, e possivelmente de alguém que queria que eu me sentisse impotente. Mas desta vez, eu estava preparada para enfrentar tudo. A viagem para o torneio nacional parecia surreal. Eu estava com a mochila pesada de equipamentos, documentos e principalmente de expectativas. Senhor Oliveira estava ao meu lado, firme como sempre, mas podia sentir o peso da preocupação no olhar dele. Ele sabia, assim como eu sabia, que Rafael não descansaria até tentar me derrubar de alguma forma. E eu estava começando a perceber que a ameaça poderia vir de maneiras que nem sequer conseguia imaginar. Chegamos ao ginásio principal da competição, um espaço enorme, cheio de pessoas, com olhares curiosos e desconfiados. Alguns cochichavam sobre minha presença, outros apenas olhavam com admiração. Eu me senti pequena diante da grandiosidade do local, mas algo dentro de mim gritava que eu não estava ali para impressionar ninguém. Eu estava ali para vencer, para provar a mim mesma que cada lágrima, cada queda, cada humilhação anterior não havia sido em vão. Nos primeiros treinos no ginásio, percebi que tudo estava diferente. Havia barreiras mais altas, superfícies mais escorregadias e atletas experientes, alguns com deficiências semelhantes, outros com força e velocidade impressionantes. Meu corpo doía, meus músculos gritavam por alívio, mas minha mente se concentrava apenas em cada passo. Senhor Oliveira ficava ao meu lado, corrigindo cada postura, cada movimento, lembrando-me constantemente de que eu não podia depender da sorte. Cada vitória seria conquistada com técnica, disciplina e coragem. Na noite anterior à competição, fui para meu quarto no hotel sozinha, tentando organizar meus pensamentos. O ambiente parecia tranquilo, mas minha intuição gritava que algo estava errado, e não estava enganada. Encontrei um bilhete sob a porta do quarto, desta vez escrito à mão, com letras que conhecia bem. Era Rafael. Não adianta tentar. Amanhã você cairá, e todos verão que sua vitória é uma mentira. Meu estômago revirou. Ele havia encontrado uma maneira de me alcançar, mesmo a quilômetros de distância. Não havia escolha, eu precisava enfrentar a situação. Tranquei a porta, examinei cada equipamento e cada detalhe da minha bengala. Meu coração disparava a cada minuto, mas percebi que a raiva podia ser transformada em força. Eu estava determinada a não deixar que ele me controlasse mais. Cada treino anterior, cada queda, cada zombaria, tudo havia me ensinado algo crucial. Eu podia resistir, eu podia me reconstruir. Na manhã da competição, o ginásio estava lotado. O barulho da multidão era ensurdecedor. Alguns atletas lançavam olhares de respeito, outros apenas observavam com curiosidade. Mas o que mais importava era o olhar de Rafael, que apareceu entre a plateia virtualmente, através de câmeras, telefone, mensagens que ele havia enviado para tentar me desestabilizar. E pela primeira vez senti medo genuíno, misturado com uma determinação inquebrável. A largada foi caótica. O piso estava molhado, os obstáculos mais difíceis do que eu havia enfrentado antes. Senti o frio da sabotagem antes mesmo de tocar meus pés no primeiro desafio. Havia óleo espalhado em uma faixa da pista, cuidadosamente colocado para me derrubar. Meu coração disparou, minhas mãos agarraram a bengala com força. Lembrei das palavras de Senhor Oliveira: use a raiva a seu favor, não contra você mesma. Concentrei-me, passo a passo, respirando profundamente, sentindo cada músculo reagir. Escorreguei. Quase cai. Cada fibra do meu corpo gritava por desistência. Mas algo dentro de mim resistiu. Eu me mantive firme, apoiada na bengala, avançando lentamente, mas de forma constante. A multidão ficou em silêncio. Alguns começaram a aplaudir timidamente. Eu percebi que não era apenas a vitória física que importava. Era a prova de que ninguém, nem mesmo minha própria família, poderia me quebrar completamente. Mas a tensão aumentou quando cheguei à última etapa da pista. Um obstáculo parecia quase impossível. Uma rampa escorregadia com apenas uma pequena borda de apoio. Olhei para a arquibancada, procurando qualquer sinal de apoio, mas meus pais estavam lá, impassíveis. Apenas o olhar de Senhor Oliveira me deu coragem. Cada passo era calculado, cada movimento parecia desafiar a gravidade. E então, quando estava quase no topo, senti algo. Minha bengala escorregou ligeiramente e quase perdi o equilíbrio. No instante em que pensei que tudo estava perdido, mãos firmes me seguraram. Era o treinador. Ele me levantou e, com uma força surpreendente, me ajudou a terminar a subida. A multidão explodiu em aplausos, mas meu olhar estava fixo em Rafael.
Ele estava vermelho, não de raiva comum, mas de frustração absoluta. Pela primeira vez, eu senti que ele não sabia como reagir à minha força crescente. Mas a sensação de alívio foi breve. Ao descer da plataforma, encontrei outro envelope, desta vez dentro do meu armário no vestiário. As palavras nele eram simples, mas sufocantes. Você venceu hoje, mas amanhã será diferente. Prepare-se para a queda que não poderá controlar. A ameaça era clara, a sabotagem ainda não tinha terminado, e eu estava à beira de algo muito mais perigoso do que qualquer obstáculo físico. Naquela noite, deitada no quarto do hotel, olhei para minha bengala, sentindo cada cicatriz que ela carregava, cada marca de batalha. Ela não era apenas uma ferramenta de apoio, era o símbolo da minha resistência. Mas a consciência de que Rafael e minha família não iriam parar me fez perceber que a verdadeira batalha estava apenas começando. Eles não queriam apenas me humilhar, queriam me destruir completamente, e eu precisava estar preparada para enfrentar tudo isso. Enquanto o sono tentava me alcançar, senti uma presença estranha do lado de fora da janela. Um reflexo, um movimento sutil. Meu coração disparou, e a adrenalina me manteve acordada por horas. Eu sabia que não estava segura, mesmo neste hotel distante, mesmo com a vitória recente. Algo me dizia que a tentativa quase fatal que eu enfrentaria seria diferente de tudo que já vivi, e talvez, pela primeira vez, eu precisasse de ajuda para sobreviver. A noite no hotel foi longa, cada minuto um tormento. Eu não conseguia relaxar, cada sombra parecia um inimigo, cada barulho parecia anunciar um desastre. Meu corpo estava exausto, mas minha mente permanecia alerta. A vitória no torneio regional já parecia distante, e o que vinha pela frente era maior, mais cruel, mais imprevisível. Eu sentia, no fundo da minha alma, que Rafael estava tramando algo que não poderia ser apenas enfrentado com força física ou técnica. No dia seguinte, fui para a última etapa do torneio nacional. O ginásio estava lotado, e o barulho da multidão mal chegava até mim. Eu estava focada, concentrada, mas havia um peso constante, o medo de uma sabotagem que poderia me ferir gravemente. Senhor Oliveira estava ao meu lado, silencioso, segurando minha mão antes da largada. Confie na sua força, Ari. Ela é maior do que qualquer armadilha que colocarem no seu caminho. As palavras dele eram um remédio para minha ansiedade, mas não podiam apagar a ameaça iminente. A largada foi caótica, com corredores experientes ao meu redor e obstáculos que exigiam atenção máxima. Cada passo era um risco, cada curva podia ser a última. E então percebi algo estranho. A plataforma de salto estava ligeiramente instável. Meu coração disparou. Rafael certamente havia mexido em alguma coisa, como sempre, tentando garantir que eu caísse. Lembrei de todas as quedas, de cada zombaria, de cada lágrima que derramei por causa dele e da minha família. Algo dentro de mim se incendiou. Quando me aproximei do salto, senti a superfície ceder ligeiramente sob meus pés. A adrenalina tomou conta, e meu corpo reagiu instintivamente. A bengala quase escapou das minhas mãos, mas agarrei-a com força, impulsionando-me para frente. No ar por um instante, senti a possibilidade de cair, de me machucar gravemente. Mas eu não podia desistir agora. Cada fibra do meu corpo estava alerta, cada músculo tenso. Eu precisava provar, não a eles, mas a mim mesma, que ninguém poderia me quebrar. Toquei o chão com precisão e continuei, mas o perigo ainda não tinha passado. Ao final da pista, havia um obstáculo inesperado, uma rampa inclinada, extremamente escorregadia. Olhei para ela e senti o medo subir pela espinha. Tudo dentro de mim gritava que seria impossível atravessá-la sem ajuda. Mas havia uma força maior que o medo, a força da reconstrução que eu vinha construindo passo a passo, queda por queda. Agarrei minha bengala, respirei fundo e avancei. O deslize foi inevitável. Minhas mãos tremiam, meu corpo se inclinou perigosamente, e por um instante pensei que cairia, que todos viriam minha derrota, que Rafael teria finalmente vencido. Mas de repente, senti mãos firmes me segurando, ergueram meu corpo e me impulsionaram para frente. Era Senhor Oliveira. Ele não apenas me apoiava fisicamente, ele me dava a certeza de que não estava sozinha, de que minha força não precisava ser solitária. A multidão explodiu em aplausos, mas meus olhos estavam fixos no espaço onde Rafael provavelmente estava observando. A frustração dele era quase palpável. Pela primeira vez, percebi que a batalha não era apenas física ou emocional, era psicológica. Ele não sabia como reagir à minha resiliência, à minha capacidade de transformar humilhação em força. E eu percebi algo mais. A verdadeira vitória não estava no pódio, nem nas medalhas, nem na aprovação de ninguém. Estava dentro de mim, na reconstrução que ninguém poderia destruir. Mas a sensação de alívio durou pouco. Quando voltei ao hotel, exausta e tremendo, encontrei outro envelope, desta vez mais ameaçador que os anteriores. Dentro dele, havia uma carta manuscrita. Você venceu até aqui, mas amanhã não terá chance. Prepare-se para o desastre. Meu sangue gelou.
A ameaça era clara, alguém estava planejando algo muito mais perigoso, algo que poderia realmente me machucar fisicamente, e não apenas me humilhar emocionalmente. Passei a noite planejando, pensando em como me proteger. Cada treino, cada passo da minha bengala, cada técnica que Sr. Oliveira me ensinou era agora vital. Eu não podia falhar. Eu não podia deixar que Rafael ou qualquer outra pessoa destruísse tudo que construí. A sensação de vulnerabilidade era intensa, quase insuportável, mas transformei aquele medo em combustível. Eu precisava estar pronta. Na manhã seguinte, durante os últimos preparativos, percebi algo estranho. O piso do ginásio estava molhado em pontos estratégicos. Superfícies escorregadias foram espalhadas, provavelmente uma última tentativa de sabotagem. Meu coração acelerou, mas ao invés de pânico, senti uma determinação brutal tomar conta de mim. Cada obstáculo se tornou um teste de força, cada passo uma afirmação. Eu não seria mais a vítima de Rafael, de minha família ou de qualquer tentativa de me destruir. Quando a largada começou, o ginásio inteiro pareceu desaparecer ao meu redor. Havia apenas eu, a bengala, o chão escorregadio e a lembrança de cada humilhação passada. Escorreguei levemente, quase caindo, mas me recuperei com precisão quase automática. Cada movimento que antes parecia impossível agora era dominado pela força que vinha da minha reconstrução emocional. Eu não estava apenas sobrevivendo, estava vencendo. E então, no meio do percurso, senti o momento mais crítico, um desnível traiçoeiro, preparado para me derrubar. Meu corpo respondeu instintivamente, ajustando cada passo, cada movimento, mas a sensação de perigo era tão real que minha mente gritou em alerta. Eu sabia que se caísse ali, poderia me machucar gravemente, mas algo dentro de mim não permitiu que isso acontecesse. Eu avancei, passo a passo, agarrando a bengala com força, usando tudo que aprendi. Quando finalmente cruzei a linha de chegada, exausta, ferida, mas de pé, percebi algo poderoso. Eu tinha sobrevivido a uma sabotagem quase fatal. A multidão aplaudia, mas eu mal ouvia. Minha mente estava ocupada com algo mais importante. Eu havia me reconquistado. Cada lágrima, cada zombaria, cada tentativa de me destruir havia me preparado para aquele momento. Eu não precisava da aprovação de ninguém. Minha vitória era interna, invisível, mas absoluta. Mas, mesmo no auge da minha reconstrução, senti um arrepio percorrer minha espinha. Rafael não tinha terminado. Ele ainda estava lá, observando, planejando, esperando a próxima oportunidade. E eu sabia, com uma certeza visceral, que a batalha contra ele e contra minha própria família estava longe de acabar. A manhã da grande final nacional chegou. O ginásio parecia um campo de batalha silencioso, cheio de olhares tensos e expectativas sufocantes. Meu corpo estava exausto, minhas pernas ainda tremiam das competições anteriores, mas minha mente estava afiada, cada célula alerta. Eu sabia que Rafael estaria assistindo, esperando por qualquer sinal de fraqueza, ansioso para ver minha queda final. Mas eu não era mais a mesma garota que tropeçava, que chorava, que se escondia atrás da vergonha e da dor. Eu havia me reconstruído, pedra por pedra, cicatriz por cicatriz. Sr. Oliveira me acompanhava, com um olhar firme e protetor, mas eu sabia que no fundo, aquela corrida era minha, só minha. Cada passo seria a prova final de tudo que eu havia enfrentado, de cada humilhação, cada tentativa de sabotagem, cada momento em que minha própria família me virou as costas. O barulho da multidão ecoava pelo ginásio, mas meus ouvidos filtravam tudo. Apenas eu, minha bengala, meu corpo e minha mente existiam naquele instante. A largada veio. Meu coração disparou, minha respiração acelerou. O piso estava irregular, uma armadilha cuidadosamente planejada, eu sabia disso. Mas o medo não era mais meu inimigo, era combustível. Cada obstáculo que tentei superar antes, cada vez que caí e me levantei, cada zombaria de Rafael, tudo convergia naquele momento. Eu avançava passo a passo, agarrando a bengala com firmeza, sentindo cada músculo reagir, cada nervo alerta. No meio da corrida, uma superfície escorregadia ameaçou me derrubar. Por um instante, pensei que tudo estava perdido, que a sabotagem de Rafael finalmente teria sucesso. Mas então senti algo novo, confiança. Confiança na minha força, na minha habilidade, na reconstrução que me havia trazido até aqui. Agarrei a bengala com mais força e avancei, respirando fundo, consciente de cada movimento, de cada passo seguro. A multidão começou a perceber meu esforço, um murmúrio de surpresa e admiração se espalhando pelo ginásio. O último obstáculo era o mais difícil, uma rampa inclinada com bordas escorregadias, projetada para fazer qualquer um cair. Meu corpo inteiro tremia, mas não era apenas cansaço, era tensão, era a expectativa de que aquela poderia ser a última chance de provar algo a mim mesma. Olhei para a arquibancada. Rafael estava lá, ódio queimando em seus olhos, como se o mundo fosse pequeno demais para conter sua frustração. Meus pais observavam em silêncio, e pela primeira vez, percebi que a aprovação deles não importava. Minha vitória não dependia de olhares alheios.
Comecei a subida, cada passo calculado, cada movimento consciente. A superfície cedeu ligeiramente sob meus pés, e eu quase escorreguei. Mas agarrei a bengala, ajustei meu corpo, respirei fundo e continuei. O ginásio parecia desaparecer. Havia apenas eu, a rampa, a bengala e a sensação de que minha vida dependia daquele instante. Cada músculo queimava, cada fibra estava alerta. Eu sentia cada cicatriz que carregava, cada humilhação que superei, cada lágrima que transformei em força. Quando finalmente toquei o topo, senti uma explosão de adrenalina. Eu tinha conseguido. Não havia queda, não havia derrota, não havia vergonha. Apenas eu de pé, respirando com dificuldade, mas inteira. Senhor Oliveira correu até mim, segurou minha mão e sorriu. Pela primeira vez, senti que toda a dor, todo o sofrimento, havia se transformado em algo maior, minha própria redenção. Mas o momento de glória não veio sem confronto. Rafael se aproximou furioso, tentando encontrar palavras que pudessem me ferir. Mas desta vez, eu não cedi. Olhei para ele com firmeza, cada centímetro da minha postura exalando confiança e força. Você perdeu, Rafael. Não por mim, mas por você mesmo. Sua raiva não controla mais minha vida. Suas mãos tremeram, seus olhos brilhavam de frustração, mas ele não disse mais nada. Pela primeira vez, eu senti que havia quebrado o ciclo da opressão que ele representava. No pódio, enquanto a medalha era colocada em meu pescoço, percebi que não se tratava apenas de um prêmio. Era a prova de que eu existia, que tinha valor, que minha força era real e indestrutível. A multidão aplaudia, mas eu não estava olhando para eles. Eu olhava para mim mesma, e naquele instante senti algo que jamais senti antes. Orgulho verdadeiro, orgulho que ninguém poderia roubar. Minha família ficou em silêncio. Meus pais, que tantas vezes me desprezaram, não disseram nada. Minha irmã gêmea, Lara, observava de longe, talvez surpresa, talvez desconcertada. Mas eu não precisava de reconhecimento deles. Meu olhar encontrou o Senhor Oliveira, e naquele instante, percebi que a força que eu precisava sempre esteve dentro de mim. Apenas precisava de alguém que acreditasse o suficiente para me lembrar disso. A noite caiu, e o hotel parecia silencioso após a tempestade do dia. Sentei-me sozinha, olhando para minha bengala, agora mais do que nunca um símbolo da minha jornada. Cada marca nela contava uma história de dor, de humilhação, mas também de resiliência e reconstrução. Pela primeira vez, percebi que minha vida não precisava ser definida pelas tentativas de me destruir de Rafael ou pela rejeição da minha família. Eu podia escrever meu próprio caminho. E enquanto refletia, senti algo novo: liberdade. Liberdade de ser eu mesma, de existir sem medo, de andar, correr e lutar, não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Rafael havia tentado me esmagar, minha família havia me ignorado, mas eu ainda estava inteira. Mais do que isso, eu estava mais forte do que jamais imaginei. No silêncio da noite, uma última sensação percorreu meu corpo, a certeza de que, apesar das cicatrizes, das humilhações e das tentativas de sabotagem quase fatais, eu havia vencido a batalha mais importante de todas, a batalha por mim mesma. Eu não precisava provar nada para ninguém, exceto para mim mesma. E finalmente consegui. Enquanto fechava os olhos, uma pergunta atravessou minha mente: se sobrevivi a tudo isso, que limites ainda poderiam me desafiar? Mas por agora, naquele instante, eu estava em paz. A reconstrução estava completa. Eu havia renascido das cinzas da dor, mais forte, mais segura, invencível. O pódio, a bengala, as cicatrizes, tudo agora era meu símbolo de triunfo. E mesmo que o mundo tentasse me derrubar de novo, eu sabia, eu me levantaria sempre. Fim.